Questionário Online Estudo 2. Conhecendo a história da Bíblia. Como era conhecida a primeira Bíblia hebraica, a qual só continha 5 livros conhecidos como Pentateuco? Quais eram os livros pentateucos que formavam a Torá? Depois do exílio do Egito, quantos livros foram acrescentados juntamente à Torá, formando o Velho Testamento? Como se chama em hebraico o Velho Testamento? Quantos livros ao total possui a Tanar, a qual chamamos de Antigo Testamento? Quantos dias permaneceu Jesus na terra antes de subir aos céus, descrito em Atos capítulo 1, verso 3? Logo em seguida, então, foi anexado o Novo Testamento à Bíblia, e este foi escrito em... Como se chama o Novo Testamento em hebraico? Quantos livros contém a Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento? Depois de juntados os livros do Novo Testamento ao do Antigo Testamento, quantos livros teve e tem a Bíblia ao total? Em quais idiomas foram escritos originalmente a Taná? Para que língua foi feita a primeira tradução da Bíblia original? Qual o nome dado para a primeira tradução da Bíblia para o grego? O que significa a palavra Septuaginta? Quantos rabinos trabalharam para fazerem a primeira tradução da Tanar, Bíblia hebraica, para a Septuaginta, Bíblia grega? Quantos rabinos foram escolhidos das 12 tribos de Israel? Qual é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega que foi usada como base para as outras diversas traduções da Bíblia? A terceira tradução da Bíblia foi feita em qual língua? Qual foi a próxima versão da Bíblia após a Septuaginta? Quem foi o tradutor da Septuaginta grega para a Vulgata Latina Romana? Qual o nome da Bíblia romana conhecida como Vulgata Latina? Por volta de 1383, foi feita a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Quem a fez? A tradução de Wycliffe foi baseada em qual tradução? Como é o nome da terceira Bíblia para os ingleses? Para qual idioma foi feita a quarta tradução da Bíblia? Em 1521 ocorreu a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Quem a fez? Como é o nome da Bíblia alemã traduzida por Martinho Lutero? Em qual ano foi impressa a primeira Bíblia de maneira completa? Quando ocorreu a primeira tradução completa da Bíblia em português? Quem foi o homem que traduziu a primeira Bíblia em português? De que país era João Ferreira de Almeida? Quem foi o autor da primeira Bíblia traduzida no Brasil? Em qual ano o brasileiro Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré fez a primeira tradução da Bíblia para o português do Brasil? Em que local do Brasil aconteceu a tradução feita pelo bispo Joaquim? Por que a versão da Bíblia feita pelo bispo Joaquim foi acusada de ser falsificada? Quantos livros a mais do que o original tinha a versão brasileira feita pelo bispo Joaquim? O que você acha que são os livros apócrifos? São livros inspirados ou não inspirados pelo Espírito Santo? Quais e qual a ordem de traduções que estudamos no vídeo referente?
por quais e qual a ordem de línguas traduzidas a Bíblia passou até chegar ao Brasil no referente estudo? Quais os nomes e quais as ordens tradutórias em que a Bíblia passou no referente estudo? Assista também ao questionário online de estudo 3.